eu sou Lucília Machado, jornalista e diretora da consultoria Acessar Comunicação, Diversidade e Inclusão. Este é o podcast Acessando Lucília, que você ouve e assiste todas as terças-feiras, a partir das 18 horas, na web rádio Censura Livre, pelos canais do Facebook e do YouTube. Fique com a gente! Boa noite! Hoje, 28 de junho, é o Dia do Orgulho LGBTQIA+. É uma celebração em homenagem à rebelião do bar de Stonewall em Nova York contra a opressão que sofriam os homossexuais naquela cidade. Os avanços, as lutas da comunidade LGBTQIA+, estão no programa dessa terça-feira, que eu recebo para dividir esse momento importante e pontual, a Heloísa Cristina, mineira de Itabuna. A Heloísa... Itabira. Ela, no momento, está em Belo Horizonte, onde ela está se graduando está se graduando em Pedagogia na UFMG. Então, a Heloísa, ela é uma mulher cega, lésbica, tem 49 anos, e ela faz parte do coletivo do Movimento Brasileiro de Mulheres Cegas e Baixa Visão, MBMC, e ela também é massoterapeuta. Heloísa, eu vou me descrever e depois você se descreva para os nossos ouvintes. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, uso óculos de aro dourado, tenho nariz e boca fina, estou sentada na minha cadeira de rodas, que não aparece no vídeo, estou com uma blusa em tom de verde, com uma echarpe também verde clara, e estou no meu quarto, tem uma parede rosa clarinho atrás, um armário branco, uma porta e um porta-retrato colorido na vertical. Heloísa, bom ter você aqui com a gente para conversar nesse dia de luta e tão importante para a comunidade LGBTQIA+. Então, eu queria que você se descrevesse e se apresentasse para os nossos ouvintes. Bom, obrigada pelo convite, né, para falar um pouco nesse dia importante, dia de luta aí para todos nós. Como você falou, meu nome é Heloísa Cristina, sou residente de Itabira, MG, desde que nasci. No momento eu estou em Belo Horizonte, né, graduando Pedagogia, é um sonho que eu tinha. E eu sou mulher parda, cega, lésbica, tenho os cabelos, tá cortado curtinho, castanhos escuros, cacheados, tá lavado, não uso brinco, não estou usando nada, estou com um fonezinho, né, sou muito alérgica, então não dá para usar nada. Nariz afilado, os lábios carnudos, estou usando um protetor labial e estou com uma blusa amarela, né, com a espécie de uma gravatinha amarrada, e nesse quarto que eu estou, creio que a atrás de mim tem uma parede branca, estou no meu quarto. Isso. Heloísa, um levantamento feito pelo Grupo Gay da Bahia, divulgado nesta terça-feira, mostrou que entre os meses de janeiro e junho no Brasil foram registradas 135 mortes violentas de pessoas LGBTQIA+. Isso significa aproximadamente uma morte a cada um dia e meio. Além disso, por conta ainda das subnotificações das mortes, né, os casos reduzidos ao menos 20% em relação ao primeiro semestre do ano 2021. Esses dados foram colhidos na amostra, apesar de notícias encontradas em jornais, portais eletrônicos, porque a gente sabe que não existem estatísticas oficiais, né, relacionadas aos crimes de LGBTfobia. Então, qual a importância dessa data para a comunidade LGBTQIA+, Heloísa? Olha, isso, com relação a essas mortes, né, isso é realmente muito lamentável, porque o que a gente vê que grande parte dessas pessoas
só querem levar a vida tranquilamente, né? Eu também sou uma dessas pessoas. Então, a gente vive para viver bem no nosso dia a dia. Então, isso é realmente muito lamentável. E ter um dia, né, para que a gente possa não só lutar, mas mostrar para a sociedade, para as pessoas em si, como nós somos pessoas, né, seres humanos normais, como todo mundo, isso representa um marco muito grande para a gente, porque é um dia que a gente está lembrando todo mundo que nós não estamos aqui à toa, né? Nós estamos aqui também para fazer a diferença, não só na vida dos nossos familiares, né? Viver o nosso dia a dia trabalhando, cultivando amizades, cultivando famílias, mas também sendo pessoas que têm direitos e deveres como todo mundo. Com certeza. Heloísa, apesar das conquistas avançadas até aqui, como o próprio reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal de que a LGBTfobia é um racismo, né? Considerado um racismo LGBTfóbico, infelizmente, as ações têm sido insuficientes para parar, para frear com esses recorrentes casos de violações de direitos humanos, né? E a quantidade enorme de assassinatos que a gente vê hoje no Brasil, né? Como é que você vê esse quadro, essa estatística tão feia, né? Que assombra a vida das pessoas que escolhem sobreviver nesse mundo, nesse cenário, né? Bom, você disse bem, a palavra é isso mesmo, feio, é horrível, né? A gente pensar que ainda em pleno século XXI, em 2022, ainda a gente se depara com esses tipos de ações, né? De mentes atrasadas e ignorantes. A gente vive num mundo que as pessoas deveriam ter uma mente mais aberta e mais evoluída para poder viver com o diferente, né? Não é que nós somos diferentes, nós apenas optamos por viver aquilo que nos faça feliz, né? E viver com toda essa violência, né, LGBTfobia, esse cenário de morte, isso é pavoroso, né? Porque a gente não prejudica ninguém. A gente, eu sempre falo que assim, aquilo que a gente está vivendo, a gente vive porque a gente se sente bem dessa forma, né? Nós não temos que provar nada para ninguém. E o que incomoda o outro é estranho, porque as pessoas, né, simplesmente se preocupam com a maneira que o outro vive, a maneira que o outro quer viver, e da maneira que ele quer ser feliz, mas isso incomoda as pessoas. Então, quando incomoda, as pessoas querem retirar aquilo, exterminar. E eu acho que tirar uma vida, isso deveria ser penalizado, né, ser tratado com mais rigor. Tá? Infelizmente, a justiça hoje ainda ela não vê isso como uma coisa grave. As leis vêm mudando, mas ainda está longe, está muito aquém de ser a realidade que a gente precisa para poder viver bem. Você falou aí das leis, né? Você concorda com a Uhum. afirmação de que o Estado brasileiro ele se omite em reconhecer a LGBTfobia como qualificador e agravante dos crimes de ódio contra a população? Ainda não há realmente, Oh, ainda não há o Estado ainda não é presente, ainda não tem políticas públicas, né, políticas que públicas. garantam, né? Como é que você Não, vê a atuação do Estado e as políticas públicas?
Olha, a gente precisa de que se faça uma política pública mais eficaz, mais humanizada, né? Porque quando a gente se depara com políticos que não só incentivam a violência, né, mas também é a favor, né, faz apologia, então a gente está na contramão, né, de uma política que valorize a vida acima de tudo. Então, quando a gente luta, né, vai para a rua, a gente se mobiliza e a gente é apedrejado, né, de várias maneiras, porque apedrejado no sentido de não é, nos atirar uma pedra, mas de várias maneiras, né? Então a gente acaba que procura, né, trazer para a sociedade essa visão que a gente tem, né, que é necessário fazer essas políticas públicas, porque como que vai ficar as futuras gerações, né? Como que será lá na frente se a gente não fizer algo aqui agora para que se mude essa realidade torta, né, retrógrada que tá aqui ainda, em pleno 2022? As políticas públicas são importantes, né? Sim. E como é que a gente pode planejar, construir, executar e direcionar a população GLBTI essas políticas que LGBT. garantam o direito mais básico à vida dessas pessoas, né? Você, por exemplo, você milita no coletivo do movimento de mulheres cegas com baixa visão. De que forma esse tipo de movimento contribui para avançar e combater a violência e alertar também as autoridades nessa necessidade de construir políticas públicas efetivas e realistas? Sim, eu tenho assim, pouco tempo, eu já estava há algum tempo no movimento, mas fazendo parte diretamente da executiva, a gente vê que é uma outra realidade, né? Porque a gente nós temos trazido temas importantes, né, nesse meio, porque o movimento é um coletivo onde a gente agrega todas as pessoas, todas as diversidades, porque nós somos mulheres com deficiência, né? Mas tem mulheres trans, tem mulheres lésbicas, então, assim, independente da nossa deficiência, a gente não limita somente por causa da mulher cega, mas também que tem outros agravantes, né? Então, isso já é, né, uma limitação, né, à deficiência. Mas, independente disso, nós estamos fazendo várias intervenções, né, com temas, com encontros, com participações em outros segmentos, justamente para mostrar que, independente da nossa deficiência, a gente consegue fazer a diferença e levar essa informação que as mulheres precisam. Então, a gente tem feito um trabalho muito bacana a nível de Brasil, que mostrar que essas mulheres elas estão sendo ouvidas, né? Então, se na família o familiar não acolhe, não entende, né, o que ela quer, nós estamos aqui para isso, e para orientá-la, né, desde leis, né, dos direitos que ela tem enquanto mulher, não só mulher com deficiência, mas enquanto mulher, um corpo político, né, dentro dessa sociedade patriarcal. Então, a gente precisa ter alguém que faça isso por elas, né? E a gente tem crescido bastante, e o nosso intuito, né, dentro do movimento é
informar essa mulher que ela é capaz de muitas coisas. É nada sobre nós sem nós. E qual o Com peso certeza. você carrega por ser uma mulher com deficiência e lésbica? Onde você é mais discriminada? Como mulher com deficiência ou pela sua opção sexual? Olha, eu me assumi depois dos 30. A minha família é grande, eu sou a quarta de 7 mulheres, então, assim, era aquela coisa da cobrança, né? Onde tem só mulheres, o que se espera é que essa mulher, ela seja uma mulher tradicional, né? Que namore, case e tenha filhos. E eu fugi um pouco dessa curva, porque eu nunca me imaginei. Desde criança, eu já tinha essa predisposição para ser, né, atraída por mulheres. Então, a partir do momento que eu me entendi como gente, porque eu tinha um respeito muito grande pela minha mãe, então, quando começou essa cobrança, né, você não vai ter, você não vai namorar, você não vai me dar neto, né, os meus sobrinhos cobrando, então, assim, eu fui obrigada praticamente a me assumir, porque eu não queria isso para mim, então eu não me sentia bem. E quando isso aconteceu, eu sinto que eu tirei um peso, eu me senti muito livre, né? E graças a Deus, assim, a minha família me recebeu, me aceitou do jeito que eu sou, porque eu penso que, independente da minha condição de lésbica, eu não deixei de ser Heloísa Cristina, né? Eu não deixei de ser uma pessoa de caráter e de ter responsabilidade. Então, eu acabei me assumindo depois dos 30, né? Mas, assim, eu sofri mais discriminação por ter a deficiência do que lésbica, né? Mesmo porque eu sou uma pessoa muito reservada, né? Eu acho que, assim, independente da minha condição, eu acho que tem lugar e momento para tudo. O respeito acima de tudo. Se eu quero ser respeitada e que ninguém me recrimine, então eu tenho que me comportar dentro daquilo que eu acho que eu não vá sofrer não só uma discriminação, mas algo pior. Né? Eu acho que com o cenário que a gente vive hoje em dia, né, esse receio ele impera um pouco na vida da gente constantemente, assim. Heloísa, você veio de Itabira para Belo Horizonte e Sim. entrou no meio acadêmico, na universidade, e você, como é que foi essa entrada, o que mudou isso na sua vida, enquanto mulher com deficiência, enquanto uma pessoa LGBT, do movimento LGBTQI+, como é que foi, o que mudou na sua vida e como é que as pessoas com deficiência e as pessoas também com essa opção, né, de assumir a sua lesbianidade, como é que você vive isso hoje no ambiente acadêmico? É menos conservador? É mais fácil essa trajetória lá do que no interior? Como é que você vive essa história? Bom, dizer que assim, lá, até que assim, eu não conheço pessoas com deficiência porque a pessoa com deficiência, que no caso seja lésbica, trans, né, é, eu acho que são muito mais retraídas, né, do que uma pessoa, entre aspas, normal. Eu percebo isso e eu percebi isso logo que eu cheguei no campus, e as pessoas não se abrem muito. Eu acho que é muito mais por essa questão de já sentir esse peso, né? Não só da deficiência, mas além de eu ser deficiente, eu ainda sou lésbica. Como se isso fosse uma coisa horrível, né? Então, Uma condenação, né? Você é condenada sim, às uma duas coisas. condenação.
Sim, né? Olha só, a pessoa já tem a deficiência e ainda é lésbica, né? Para que vai caçar uma coisa dessa? Como se a gente não tivesse esse direito ou essa vontade própria, né? Ou controle da própria vida, da situação. Então, eu encaro isso como uma coisa tranquila, né? É lógico que eu não grito aos quatro ventos que a minha condição, né, de lésbica, eu tenho Tem que essa andar com a condição de plaquinha, lésbica. né, Luísa? Não precisa andar com a Sim, plaquinha, né? claro, eu penso assim, mas é lógico assim, lá dentro do campus, eu estou chegando agora, né, que as aulas presenciais começaram agora, então eu ainda não tive um contato muito próximo com outras pessoas, eu ainda estou conhecendo e aos poucos eu estou assim, sabendo quem é, porque esse pessoal sempre fala assim, o seu se conhece, né? Mas é um negócio estranho isso aí. Mas para mim é tranquilo, assim. Se alguém chegar para mim e me perguntar, eu vou falar tranquilamente, mas é lógico que se for para vir com outra atitude, outros comportamentos, aí sim eu vou me opor, assim. Mas lá dentro eu vejo que o pessoal tem uma mente muito mais aberta, né, para lidar com essa situação, porque todo mundo já está ali incorporado, né, todo mundo já está ali, é um lugar que é livre, né? É lógico que tem regras, tem, mas todo mundo está ali por um objetivo e o pessoal se sente mais livre dentro do campus, que eu acho que é como se fosse uma tribo, né? Tá todo mundo ali pelo mesmo objetivo, e quando o pessoal tá todo mundo junto, todo mundo está falando a mesma linguagem, né? Então todo mundo se reconhece e se sente mais tranquilo, mais confortável para poder interagir no meio do pessoal, assim. Muito bom. A gente tem algumas participações e até perguntas aqui, e eu aproveito para falar para os Sim? ouvintes, podem fazer perguntas e trocar ideias aqui com a Heloísa Cristina, que a gente está conversando hoje nessa terça-feira, dia do orgulho LGBTQIA+. Tem uma pergunta da Delma, ela tem uma percepção de que as pessoas, novas gerações, ou parte dela, tem uma posição de menos preconceito com as questões de gênero. Você concorda? Olha, eu acredito que isso veio acontecendo de uns 10 anos para cá, né? A partir do momento que as pessoas começaram a interagir e largar um pouco esse preconceito de lado, né? Abrir um pouco a mente, e mesmo porque ou essas pessoas têm alguém na família que também é LGBT, né? Ou tem um amigo, ou tem um parente, né? Então, essa convivência passou a ser mais tranquila e as pessoas não viram que isso é um bicho de sete cabeças, né? Que são pessoas maravilhosas, eu, pelo menos, eu vejo pessoas falando assim, conviver com pessoas gays, lésbicas, trans e por aí vai, né? Pan e as outras, são pessoas extremamente maravilhosas. É claro que ninguém é perfeito, mas todo mundo está querendo sobreviver, né? Apenas ser feliz nesse mundo, né, que a gente vive aqui, cada um querendo buscar seu espaço, né? Mas eu acredito que isso vem crescendo e eu acho muito positivo, né, que as pessoas procurem abrir a mente, né, porque não é uma doença, né? Sim, com certeza. E temos outros comentários aqui das pessoas que estão participando do programa dessa terça-feira, Antônio. Vamos colocar aqui. A Tereza Vilela, boa noite. Temos relevância urgente, muito bom ouvi-las. A Tereza é uma companheira da Frente de Mulheres com Deficiência, muito atuante. A Patrícia Maneta, boa noite a todos. Aplausos à minha amiga Heloísa, você é maravilhosa.
Muito bom, né, Luísa, ver as pessoas participando e interagindo. Ela, E nós ela é da executiva também, Muito bom saber que a as companheiras Patrícia. estão aí ouvindo, Bacana. trocando, e podem até provocar aqui com perguntas, né? Ah, E com trazer também certeza. dados importantes. Nós vamos fazer um intervalo de 30 segundos para falar sobre a Ok. nossa rádio, e a gente volta já com novas perguntas e continuar essa conversa com a querida Heloísa. Vamos lá. Vamos ao intervalo. Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma mídia alternativa, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, de amigos e parceiros, já que não recebemos recursos de grandes empresas, políticos ou partidos. Seja um apoiador regular e ouça o agradecimento no ar durante as edições dos nossos programas. Sua ajuda é muito importante para nós. Enviamos prestação de contas mensal aos nossos apoiadores. Temos uma vaquinha virtual permanente. Anote o endereço virtual apoia.se/CL Web Rádio. apoia.se/CL Web Rádio. Saiba mais sobre a emissora no WhatsApp 21 96553 8908. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Para ajudar a Web Rádio Censura Livre, anote os dados da nossa conta. Banco Bradesco, agência 6.666, conta corrente número 5602, dígito 2. Se preferir, nosso Pix é 32 954 696 0001 81. Somos uma emissora sem fins lucrativos e as contribuições são para pagar os custos de manutenção e transmissão. Desde já agradecemos a sua ajuda. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Olá, eu sou Lúcia Machado, jornalista e diretora da consultoria Acessar Comunicação, Diversidade e Inclusão. Este é o podcast Acessando Lucília, que você ouve e assiste todas as terças-feiras, a partir das 18 horas, na Web Rádio Censura Livre, pelos canais do Facebook e do YouTube. Fique com a gente! E voltamos ao bate-papo com a Heloísa Cristina, mineira de Itabira, da terra do poeta Carlos Drummond de Andrade, mulher cega que hoje está aqui conosco, conversando e trocando ideias nesse dia do orgulho LGBTQIA+. Voltando aí com a primeira intervenção, agora na volta, Gislana Vale, boa noite, excelente tema, parabéns a Lucília e a nossa companheira Heloísa. Gislana também é uma querida, já esteve com a gente aqui no podcast, e é mais uma engrossar esse caldo aí contra esse Estado, né? Contra essa violência que a gente sofre enquanto pessoa com deficiência, enquanto mulher, né? Enquanto brasileira nesse momento. Heloísa, durante todo o ano de 2021, pelo menos 300 pessoas foram mortas vítimas da violência por LGBTfobia aqui no Brasil. E teve um recorte de raça, né? Que entre as vítimas, 33% eram pardas, 22,9% brancas, 9,6% pretas e 34% não tinham identificação quanto à raça. Por que a gente ainda tem esse colorido esquisito, né? Na hora desse recorte? Por que as pessoas pardas, pretas e até aquelas que não constam a raça sofrem mais na pele em todos os preconceitos?
Olha, isso para mim, além de ser cultural, é histórico, né? Porque isso é uma coisa que já vem de lá de trás, um comportamento patriarcal, né? Nesse mundo machista que a gente tem até hoje, é, essa especificação, né, que as pessoas têm é, desse colorido, né, que você falou, isso demonstra, né, o quanto a gente está lá atrás ainda, né, no mundo escravagista, e nesse mundo que a gente insiste em colocar que ainda está longe de existir um mundo normal, né? Sem preconceito, sem o escravo, porque só passou de um modo para outro. Né? A gente ainda vive nesses momentos aí, que essa violência toda. Por isso, esse ódio todo, né, de quando vê uma pessoa parda, negra, né, ou amarela, por exemplo, porque os amarelos ainda sofrem esse preconceito também, não é diferente, né? Então, seguramente, né, nós iremos sofrer muito mais do que as pessoas brancas. Por isso, esse contingente muito grande, muito alto de pessoas mortas, porque eu acho que o ódio, ele escolhe, viu? Escolhe e sem dó. Ô, Heloísa, apesar da violência e desse preconceito, eu acredito que nós temos ainda muito que avançar. E avançamos muito, né? E, alguns anos atrás, a possibilidade de um beijo gay em uma novela era um escândalo, né? A comunidade trans, que a gente vê que já começa a avançar no mercado de trabalho. Como é que você avalia essa narrativa dessas mudanças? Bom, eu considero assim, positiva essas mudanças, porque significa que as mídias também estão querendo se adequar, né? Elas não querem ficar de fora de um, momento, de um processo normativo, né? Que é não fazer diferente das outras, né? Não deixar de fazer isso, porque significa que elas não estão concordando, né, com que a população, as pessoas que acessam o seu conteúdo estão querendo ver, né? Então, elas, querendo ou não, elas terão que se adequar. Então, trazendo para as novelas, para os programas, para sua interatividade, é uma maneira também delas terem público e acesso, porque, querendo ou não, a grande parte da família brasileira, quando senta na frente de uma TV, é lógico, né? Existe ainda aquelas famílias que querem ser famílias tradicionais, né? Então, essas famílias, certamente, elas não irão ver, mas é o caminho que está transcorrendo hoje em dia, né? Se elas não fizerem isso, elas vão ficar obsoletas. E nós estamos vivendo tempos difíceis nesse governo, com tantas restrições, um quadro tão complicado em várias instâncias da sociedade. O que você espera do novo governo, do futuro presidente, em relação às políticas públicas para pessoas com deficiência e também para pessoas LGBTQIA+. Bom, eu sinceramente, assim, é um momento incerto, né, que a gente está tendo aí. Nesse instante, a gente não sabe quem entrar para esse governo.
Então, seguramente, se for o atual, as coisas eu acho que tendem a piorar, né? Mas eu tenho muita esperança de que as coisas possam melhorar, né? Porque depende muito da gente também, o que cenário que a gente quer ter na política e nesse governo que vier por aí, né? Se a gente não mostrar, né, o nosso poder através do voto, através das audiências públicas, então muita coisa pode mudar, né, para a gente. É lógico, tem muita coisa que está se desfazendo aí, né, com esses desmandos que vem acontecendo. A gente tem perdido muitas coisas que a gente conquistou com muita luta, mas a gente tem lutado para não deixar muitas coisas que a gente conquistou se desvair, né? Eu acredito que esse governo que vier aí, a gente vai ter muita luta pela frente, né? E a gente vai ter que batalhar muito para que não só o que a gente conquistou, né, mas que possa ser feito políticas públicas melhores, né, políticas públicas que contemplem não só a acessibilidade, mas uma saúde melhor para as pessoas com deficiência, mas também para o meio, né, da diversidade, porque a gente precisa, né, que as pessoas junte-se e lute para que a gente possa ter uma vida melhor. E, Heloísa, como é que você vê hoje a atuação dos parlamentares com deficiência e também o LGBTQI+, que estão lá no Congresso, no Senado? Nós temos lá o Felipe Higuera, né, que é um cego, que está lá no parlamento. Felipe Rigoni? Rigoni. Ele é até mineiro, se não me engano, né? Não, ele é do Espírito Santo. Capixaba, isso, pois é. Como é que você vê a atuação da pessoa com deficiência no parlamento e também daqueles que estão lá representando o segmento LGBTQIA+. Você acompanha a história do Felipe? Como é que você acha que os futuros representantes podem melhorar esse quadro, né? Bom, o Felipe... Então, o Felipe Rigoni, ele está lá, mas, assim, acredito que ele está lá, mas ele foi um cara que ele está longe de estar na massa, né? Ele é um cara que, assim, condições financeiras, uma família de médio classe alta, então ele chegou lá, né, por conta própria, né, vamos dizer assim, mas eu não vejo, assim, voltado para a pessoa com deficiência mesmo, eu não vejo nada que ele faz, né, assim, eu não tenho acompanhado, mas uma pessoa que eu acompanho, que vejo que faz algo para a pessoa com deficiência lá é a Mara Gabrilli, né, mas em se tratando de pessoas com deficiência, eu acho que ainda é muito pouco, né. Infelizmente, no Brasil, a nossa classe ela é muito separada, ela é muito... cada um no seu grupinho, entendeu? Cada segmento luta pelo seu e não tem uma interseccionalidade, né, das lutas. Sim, eu vejo que, assim, a luta é a mesma, né? Eu sempre falo que sozinho a gente não consegue mudar muita coisa, mas junto a gente muda muita coisa, porque, assim, um coletivo ele tem o poder de mobilizar, né, de mudar alguma coisa que ele queira, porque ali tem mais de uma pessoa. Mas a classe da pessoa com deficiência, ela é muito singular, né? Então fica muito difícil, porque a luta é a mesma. Está todo mundo lutando para que se faça melhorias, não só políticas públicas, mas programas
não só de acessibilidade, mas em todos os aspectos, né? E isso implica também a diversidade LGBTQIA+, porque é uma vertente que cada vez mais isso vai estar presente na vida, no nosso dia a dia, né? Não só lá, né, no setor político, no Congresso, nos parlamentares, a gente vai ver mais. Agora, as pessoas precisam se conscientizar de que isso é necessário, se fortalecer, né? As mulheres, né, ter mais participação política. Eu falo mulher, mas em termos gerais, não só mulher em trato normal, mulher com deficiência, lésbica, trans, né, todas, porque senão tudo que a gente está querendo conquistar, tudo que a gente quer, um país que se permita, né, todo mundo viver em harmonia, que todo mundo, né, possa viver a sua diversidade, isso não vai acontecer se a gente não entender que a gente precisa se unir e conquistar esse espaço que está lá e que é nosso, né? Em termos de representação, o movimento, o segmento LGBTQIA+, tem mais força e mais participação no parlamento. Sim, precisamos urgentemente disso, porque essa classe, né, precisa se fortalecer, porque senão políticas públicas, leis, né, para tornar mais eficaz essa lei, que ainda é uma lei que não contempla as penalidades que a gente precisa, é preciso que a gente fortaleça essa classe, né, para estar presente lá, para que mais pessoas possam ser representadas. Falando em representatividade, semana passada eu fiz um programa com algumas candidatas, pré-candidatas às eleições, mulheres com deficiência. O que você acha dessa força que vem crescendo com o aumento de candidatas, de mulheres com deficiência na política? E você é a favor de cota na política para pessoa com deficiência também? Com certeza, porque é tudo tão difícil, né, para a gente conseguir. Eles colocam tantos obstáculos para a gente, e a gente precisa não só quebrar esses paradigmas que já tem aí, como tornar mais fácil essa chegada lá, né? E deveria ser tão mais simples. A gente não precisaria de ter que mobilizar, né, muitas coisas para poder chegar lá dentro e ter nosso espaço, nosso direito conquistado, tanto quanto pessoa, entre aspas, normal. Eu sou muito a favor, né, dessa inserção das mulheres com deficiência na política, porque eu acho que, assim, essa noção torta que eles têm de achar que a gente não tem esse potencial, né, que nós não somos capazes, que nós não temos engajamento para poder estar dentro de uma assembleia política, isso é equivocado, né? Então, nós temos essa consciência de que nós podemos, e quanto mais mulheres, né, esse empoderamento, que isso tem surgido de um certo tempo para cá, isso tem aumentado, eu acho que também pelo fato de que outras mulheres lá atrás vieram e encorajaram, né, que nós chegássemos lá e que a gente fizéssemos coisas que ajudassem outras mulheres também. Então, isso é de suma importância que a gente se conscientize e que a gente tenha esse potencial, né, de chegar lá, tanto quanto outras mulheres, né? A gente fala agora de denúncia.
Como é que a gente pode denunciar um caso de violência contra pessoas LGBTQIA+. LGBTQIA+. É tanto LGBT que você faz. Assim, as siglas vão aumentando. Na verdade, é LGBTA, acho que TQIA+, né? Só vai aumentando, assim, a sigla. Cada dia vai aumentando. Mas isso representa diversidade, isso representa avanço. Com certeza, né? Como é que a gente pode denunciar casos, né? Porque às vezes as pessoas ficam meio perdidas. Onde encontrar esses canais, né? Como é que a gente pode denunciar? Existem os meios legais, né? Que é o 190, né? Que é da polícia, o 192. E eu não sei se tem um contato direto somente para essa finalidade ainda, mas o que eu sei são os contatos legais que já existem, né? Como se diz, é denunciar no caso de abuso, né, para alguém próximo de você, da família. Eu sei que para abuso, né, contra a mulher, existe um código, né, e ainda, infelizmente, não existe para LGBTQIA+. Um código próprio para denúncia, né, nesse caso. E ainda existe também muito preconceito e maus tratos por parte das pessoas que trabalham nas delegacias, nas ruas, nessa parte de vigilância, de polícia, em relação às pessoas com opção sexual. Não é diferente, com a opção sexual, com a sua opção sexual. Por que a gente ainda sofre com esse olhar divergente, com esse olhar discriminatório das polícias, dos vigilantes, né? Essa patrulha que existe. Por que existe essa patrulha? Como é que a gente pode acabar, ou pelo menos diminuir um pouco? Olha, eu às vezes eu fico me perguntando por que existe isso, né? É um setor que está ali para proteger todo mundo, né? Que o trabalho deles é proteger e orientar. Mas, infelizmente, né, são seres humanos e existe até no meio deles esse preconceito todo. E acredito, né, que isso parte muito mais daquilo que eles acham, né, que eles têm o poder de coibir o outro, né? E pelo fato deles terem esse poder, eles usam desse poder para poder praticar esses tipos de ações que não são corretas. Infelizmente, a gente se depara com muitos casos, né, que na maioria das vezes ele não é denunciado porque, justamente, há como eu vou dizer, um fato que acontece, né, em vários lugares, né, quando essa pessoa ela chega para denunciar, como eu vou dizer, o que ela disse, né, o que ela mostra, né? não tem valor, né, é contraditório, né, porque justamente lá dentro da delegacia que não está preparada, que não existe uma delegacia diretamente preparada para receber essas pessoas, né, pessoal preparado para receber, orientar, né, não existe ainda especificamente uma delegacia. Eu sei que em alguns estados existe uma casa de acolhimento, né? Isso é lógico que isso não é em todos os estados, em todas as cidades, né? Isso é uma coisa muito nova ainda, né? Que existe uma equipe multidisciplinar lá que vai receber essa pessoa para poder não só
orientar, mas encaminhar para o meio legal, para que ela tenha lá um advogado público, no caso de agressão, de abuso, de outras coisas, para que ela possa ter um amparo legal, humanizado, né, para se defender e procurar seguir sua vida. Infelizmente, acontece muitos casos, né, de que essa pessoa é agredida e ainda ela não consegue ter esse acesso, esse meio legal que ela procura. O nosso programa está chegando no final e eu queria lembrar que hoje, mais do que celebrar o dia 28 de junho, né, precisa dar voz e visibilidade para essa causa, né, colocar as pautas em debate, como a gente está fazendo aqui hoje, conscientizar a sociedade sobre a luta diária pela sobrevivência. A gente colocou aí na tela agora, para todo mundo saber, ver, né? Uma foto de um gramado e onde pessoas LGBTQIA+, em pé, com o punho erguido, estão diante de simulação de 2 cadáveres com a bandeira LGBTQIA+, nas cores do arco-íris, e uma faixa LGBTfobia é uma escolha está com uma tarja vermelha, e logo tem crime, logo não é uma escolha, é um crime, e a morte de LGBT é o resultado. Então, eu queria que você desse o seu recado final, né? E a gente aproveitar essa oportunidade para denunciar e para conscientizar a população que essa luta não é sua, não é de uma pessoa por ter uma escolha, e que ela é diferente, somos todos iguais perante a lei, perante a vida, e esse dia, mais do que nunca, é para ter orgulho e para ter força para lutar, né? E lembrando também, antes de você passar para você o final, que o nosso programa está sendo transmitido pelo Facebook, pelo YouTube da Rádio Web Censura Livre, e depois ele fica disponível nas plataformas de áudio, como o Google Podcast, e troquei tudo, Google Podcast, Spotify, Anchor e outros, né? Então, eu queria que você desse o seu recado final. Você, como itabirense que fala? Itabirana, poeta, desse aí o seu recado final nesse dia de luta e de glória, porque glória é estar vivo e lutar contra todas essas injustiças, né, Heloísa? Com certeza. Olha, gratidão pelo convite, tá? E falar nesse dia, eu acho que retrata, né, não só nossa luta, mas o desejo de que as pessoas possam sair, né, ser livres e poder conviver com quem ela achar que deve conviver, mas principalmente não ser morta e poder trabalhar, ter uma vida digna e uma vida onde ela possa construir o seu futuro do jeito que ela achar necessário. Porque eu acho que toda vida importa, mas tirar a vida de alguém não só deve ser um crime, mas um ato que é abominável, né? Então, o que a gente quer é ser feliz, né? A gente quer simplesmente poder expressar nosso desejo de estar com as pessoas que a gente ama. E desejo que isso, né, mude e a gente possa ver mais sorrisos, ver pessoas felizes, conquistando seus objetivos, e é isso, viu? Gratidão. Gratidão você, Heloísa. E a gente lembra também que o nosso podcast está sendo transmitido pelo Twitter, e antes de terminar, como a Heloísa já falou, a gente pode denunciar no canal oficial do Brasil de denúncias contra os direitos humanos, o Disque 100, ou Direitos Humanos, ou Disque Direitos Humanos, que é da Secretaria de Direitos Humanos. Esse serviço tem a função de registrar
e de avaliar a dimensão da violência, né? E também de elaborar políticas públicas voltadas para a maioria. As minorias, mulheres, LGBTQIA+, pessoas com deficiência, entre outros. Essa ligação é gratuita e funciona 24 horas por dia, dos 7 dias da semana. Heloísa, seguimos juntas nessas e outras lutas. Um grande abraço para você e resistência. Igualmente. E existência e resistência para todos nós nessa caminhada. Muito obrigada pela sua participação e a todos que estiveram aqui com a gente, celebrando e resistindo. Até a próxima terça-feira com um novo tema: diversidade e inclusão. Boa noite a todos. Boa noite. Olá, eu sou Lucília Machado, jornalista e diretora da consultoria Acessar Comunicação, Diversidade e Inclusão. Este é o podcast Acessando Lucília, que você ouve e assiste todas as terças-feiras, a partir das 18 horas, na Web Rádio Censura Livre, pelos canais do Facebook e do YouTube. Fique com a gente!